Oi, gente! Hoje eu vou trazer para vocês uma análise que vocês sempre estão me pedindo. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas vocês sempre perguntam: Dai, onde eu invisto o dinheiro da minha reserva de emergência? Qual o lugar ideal para estar fazendo os meus aportes? Eu vou trazer para vocês uma comparação que vocês sempre estão comentando nos vídeos, que é o porquinho do Inter e a caixinha do Nubank. Mas para não ser injusta, eu também trouxe o investimento do Sofisa Direto, porque é onde eu construo a minha reserva de emergência, já até falei sobre isso com vocês, então eu quero trazer uma comparação bem fidedigna para que você possa chegar às suas próprias conclusões. Para fazer isso, eu vou estar usando a tela do computador, porque eu separei alguns pontos, alguns fundamentos que eu considero ser bem importantes na hora da gente determinar onde vai aplicar o nosso dinheiro. E aí, ao fim do vídeo, você vai conseguir chegar à sua própria conclusão e determinar qual é o investimento melhor para você e para a sua realidade. Eu vou falar os pontos fortes e os pontos mais delicados de cada um deles para que você possa tomar a sua própria decisão. Lembrando que, mais uma vez, eu deixo a minha reserva de emergência investida 100% no Sofisa Direto. Vamos lá, vamos começar. Aqui ao lado eu coloquei para vocês o nome das instituições, então nós temos o Inter, o Nubank e, por fim, o Sofisa. Os produtos comercializados com finalidade de composição de reserva de emergência, no caso do Inter é chamado de Meu Porquinho, já no caso da Nubank são caixinhas, mas para ser mais específica é a caixinha de reserva de emergência. Somente essa possui liquidez imediata, ou seja, resgate imediato. As demais é de um dia útil. Então você precisa se atentar se a caixinha que você está fazendo o investimento da sua reserva de emergência é a caixinha de reserva de emergência, tá? Porque as outras não funcionam no regime de resgate imediato. E já o Sofisa, ele tem um nome de CDB Direto DI. Vamos lá, nós temos dois índices que são muito importantes na hora de fazer investimento em um CDB. Que índices são esses? Basileia e imobilização. No caso da Basileia, reparem que eu coloquei aqui entre parênteses 11%, porque esse é o mínimo exigido pelo Banco Central, de que os bancos tenham pelo menos 11% de Basileia, ou seja, de reserva de capital. E o que significa a Basileia? É a relação entre o capital da empresa e o capital dos investidores que está exposto ao risco. Porque, como vocês sabem, os bancos eles trabalham com capital de terceiro. Isso significa CDB. É o que? Você empresta o dinheiro para o banco usa o seu dinheiro para emprestar para as pessoas e em troca te dá uma rentabilidade. Então, você precisa se atentar ao índice de Basileia. Lembrando que o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Já a taxa de imobilização é tolerado no máximo 50%. E o que significa? É o quão rápido o banco ele consegue transformar os seus bens físicos, imóveis, propriedades em dinheiro, em liquidez, para que caso ele esteja passando por uma crise, enfim, precisa honrar algum pagamento, ele tenha rapidez, velocidade para converter esses bens em dinheiro. Então, esses são dois índices que a gente precisa ter atenção. E vamos ver como está o Inter. No caso do Inter, a Basileia dele está 22,8%, ok, está acima de 11% e também não está igual a 11%. O Nubank está em 20,2%, cumprindo os requisitos também, e o Sofisa está em 14,2%. Então, com relação à Basileia, nós conseguimos ver que todos eles contemplam esse fundamento. E se nós formos ranquear aqui, em primeiro lugar está o Inter, então eu vou colocar aqui em lilás, tá? Em segundo lugar, nós temos o Nubank. Vamos colocar o Nubank em verdinho assim, meio. E em terceiro lugar, nós temos o Sofisa Direto. Então, primeiro, já fizemos aqui o nosso ranking. Agora, a imobilização, o máximo tolerado é até 50% de todo o patrimônio daquela empresa, da instituição, imobilizada. Mas claro que quanto menor, melhor para nós investidores. Então, vamos ver o Banco Inter.
ele está com 8,1 de imobilização, o Nubank está com 1,9 e o Sofisa está com 9,4. Então, se nós formos ranquear, na imobilização, o Nubank ele sai na frente com 1,9. O Inter ele vem em segundo lugar com 8,1. E o Sofisa vem em terceiro lugar com 9,4. A rentabilidade. Nós temos Nubank e Inter remunerando 100% da taxa, enquanto o Sofisa remunera 110%. Então, nesse critério aqui, o Sofisa ele sai na frente. Lembrando que, para nós que somos investidores, a rentabilidade ela é muito importante, tá? Aqui só temos segundo lugar, né? Porque Inter e Nubank estão empatados. Vamos ao indexador. Todos eles utilizam o CDI como indexador, então aqui é neutro, né? Não tenho o que falar. Agora, com relação ao resgate, o Inter ele tem um dia útil, isso significa que se você solicita o resgate hoje, ele vai cair na sua conta no dia seguinte, próximo dia útil, melhor dizendo. O resgate da caixinha de reserva de emergência do Nubank, o resgate é imediato, ou seja, você pode solicitar a qualquer horário e dia que vai cair na sua conta. E o do Sofisa Direto, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 22 horas. Então, se nós formos fazer um ranking aqui, obviamente, o Nubank ele chega liderando, uma vez que você consegue literalmente o dinheiro a qualquer momento. Em segundo lugar, nós temos o Sofisa, que libera em dias úteis. É segunda, sexta, dia útil, tá, gente? Eu vou até colocar aqui dia útil, porque às vezes é segunda, sexta, quinta, cai feriado, né? E na verdade são dias úteis de 8 às 10. E por fim, é o Inter, que ele disponibiliza o dinheiro ali em até um dia útil. Ok? Então agora vamos para a questão de lucro. É muito importante nós avaliarmos como está o desempenho financeiro, né, da instituição que nós estamos fazendo o investimento. Porque apesar de sabermos que todos esses investimentos aqui, inclusive eu vou criar mais uma abinha aqui para falar sobre isso, tá? Proteção, porque eu esqueci de sinalizar FGC. Então, todos eles contam com essa proteção, tá? Do FGC. Só que ninguém quer fazer uso dessa proteção, até porque ela não é tão rápida assim. Ela pode levar alguns dias, ou meses, ou semanas, enfim. Já teve uma até que levou alguns anos e é sem correção, né, gente? Então, nós não queremos isso. Claro que desejamos, sim, contar com a proteção, mas ela funciona como aquele seguro de veículo, de casa que a gente faz para se resguardar, mas ninguém quer que aconteça. Então, com relação ao lucro, reparem que o Inter, ele vem... Eu peguei um demonstrativo ali dos últimos 4 anos, tá? Então, no caso do Banco Inter, ele vem registrando lucros de 2020 para frente. O Nubank, infelizmente, 2020 e 2021 ele registrou prejuízos e ele começou a dar lucro de 2022 para frente, então quis ser bem justa com isso. E o Sofisa também, assim como o Inter, vem apresentando resultados positivos. Então aqui nós teremos 2 primeiros lugares, que serão o Inter e o Sofisa, mas claro que se nós fôssemos levar em consideração a idade ali da instituição financeira, o Sofisa venceria, tá? Mas eu não vou levar em consideração isso não. Mas volto a dizer, se fôssemos levar, o Sofisa venceria, porque ele é um banco que existe desde 1961. Taxa DI, hoje, que é a remuneração que as instituições estão pagando, então tá em 10,4 para no caso do Inter e do Nubank, enquanto o Sofisa ele está remunerando 11,44. Tudo isso aqui graças ao que eu comentei com vocês, ó, 110% de remuneração, enquanto os outros remuneram 100%. Então aqui, né, se nós formos fazer, em primeiro lugar tá saindo o Sofisa e em segundo lugar o Nubank e o Inter. Agora, IOF, todos incidem em IOF, então vamos deixar neutro aqui. Desconto de imposto, todos iguais também, tá? Nos primeiros 6 meses, 22,5%, após um ano, 20%, após um ano e 6 meses, 17,5%,
e após 2 anos 15%. Dai, existe a possibilidade de haver ainda mais descontos? Não, não há essa possibilidade. Então, o mínimo mesmo são 15%. Aí agora, o que eu fiz? Para a gente ser justo e deixar de forma lúdica, né, essa apresentação para que você possa determinar onde faz mais sentido para você estar aportando a sua reserva de emergência, eu trouxe na simulação se você tivesse investido 10 mil reais na reserva. Eu gosto de usar números grandes porque eles possibilitam que nós tenhamos uma noção de rentabilidade maior, ok? Então, na rentabilidade bruta de 1 ano, seria para todos, Então, na rentabilidade bruta, no caso do Nubank e do Inter, 10 mil reais nessa taxa aqui de 10,4, que é os 100% CDI hoje, renderiam R$1.040. Lembrando que é bruto, tá? Eu não descontei ainda o imposto de renda. Enquanto o Sofisa bruto renderia R$1.144. Daí por que rende mais? Porque ele remunera mais. A rentabilidade líquida, ela vai depender do período. E foi por isso que eu criei mais uma lacuna aqui embaixo para nós falarmos sobre os períodos ao investir a reserva de emergência no Banco Inter, no Nubank e no Sofisa. Lembrando também que eu coloquei o IOF, mas acabei não explicando para vocês. Ele é a incidência do imposto sobre operações financeiras, o que significa que nos primeiros 30 dias existe incidência de imposto sobre a rentabilidade e o resgate do seu dinheiro. Então, é o que eu costumo dizer, se você vai colocar o dinheiro lá sabendo que vai resgatar ele em 1 semana, dependendo do valor que você vai aplicar, nem vale a pena, porque o desconto, a alíquota do IOF é bem elevada. Então, por exemplo, no primeiro dia ela fica com 96% de tudo que rendeu. Então, eu acabo não vendo tanta vantagem assim em fazer investimento se é algo que está previsto que você resgate. Agora não, é realmente uma construção de reserva, não está previsto que eu resgate, eu só vou resgatar se não tiver jeito. Aí beleza, aí você pode estar investindo. Mas se for algo que você tem previsão de resgate, não investe, porque nem vale a pena dependendo de quando você vai resgatar o dinheiro. Então vamos começar aqui no caso do Inter, levando em consideração o Inter e Nubank, né? Uma vez que eles estão rendendo a mesma coisa. Nos primeiros 6 meses, e você precisasse desse dinheiro e fizesse o resgate dele, você teria um valor líquido de R$ 806. Reparem que rentabilidade bruta, R$ 1.040, rentabilidade líquida, R$ 806. Claro que aqui está incidindo sobre 6 meses, então seria até um valor menor que esse, né, uma vez que a rentabilidade foi feita para 1 ano. Mas eu só quis mesmo elucidar no exemplo para que vocês pudessem compreender o que o dinheiro é no tempo, principalmente a sua rentabilidade. É por isso que eu sempre falo, só mexe na reserva de emergência se não tiver jeito. Até porque muitas pessoas pensam que esse desconto ele incide independente dela mexer no dinheiro. E a verdade é que não, isso não acontece. Você só vai pagar o imposto se você solicitar o resgate. Enquanto você não solicita o resgate, você não paga nada. Então, nos primeiros 12 meses, aí agora o exemplo fica bem fidedigno, você teria R$ 832 de rentabilidade líquida sobre os 1.040 e R$ 915,20 sobre 1.144. Reparem que é uma diferença bem expressiva. Então, às vezes a gente fala, mas vai me dar trabalho mudar de um banco para o outro, são só 10%. Gente, o exemplo está mostrando para vocês que não são só 10% e que 10% fazem muita diferença. Agora, olhando para um período onde você deixasse o dinheiro investido por mais de 1 ano e meio. Reparem que você teria no Inter e no Nubank o líquido, a rentabilidade líquida de R$ 858, enquanto no Sofisa você teria R$ 943,80. Já aqui, com a incidência de 15%, que é a menor incidência de juros, tá, gente? Não tem uma alíquota menor que essa é realmente a mais baixa. Então, vocês teriam, tanto no Inter quanto no Nubank, uma rentabilidade líquida de R$ 884 e no Sofisa R$ 972,40.
Então, vamos fazer aqui uma análise geral, né, de tudo que nós consideramos como interessante para um banco. Apesar de termos ranqueado a Basileia Imobilização, a gente consegue ver que todos eles estão contemplando os índices mínimos, os valores ali, padrões de referência. Então, a gente pode sim considerar o Sofisa como o melhor para a reserva de emergência. A única questão a se ter atenção aqui é que o resgate, no caso do Nubank, é imediato. Eu sei que esse é um ponto que deixa muitas pessoas balançadas. Então, realmente, você tem que determinar. Agora, se você tiver um cartão de crédito para te suprir numa emergência, ou alguém para contar, enfim, algum outro recurso, ou se quiser montar um pouquinho no Sofisa e um pouquinho no Nubank, mais para se respaldar nessa questão de resgate imediato, também é muito interessante. Porque quando a gente olha para os pontos mais importantes, uma vez que o que é importante, Basileia, Imobilização, FGC, todos eles contemplam, a gente vê que o Sofisa ele ganha de lavada, que é o que? Na rentabilidade, ele paga 110%, então isso é extraordinário. O lucro, o registro de lucro dele é muito positivo. A rentabilidade, né, com relação à conversão de taxa também é boa, é crescente. E quando a gente põe isso na ponta do lápis, em valores reais, a gente vê que outros bancos não conseguem superar ele. Por exemplo, nos primeiros 6 meses, o Sofisa rende praticamente o que o Inter e o Nubank rendem num prazo de 2 anos, que é quando é menor a alíquota. Ou seja, para mim, o Sofisa, ele é o campeão. Eu gosto muito desse banco, inclusive, e se você quiser ganhar R$50 ao investir no Sofisa, eu vou deixar o meu código fixado aqui nos comentários para que você abra a sua conta. E se você tiver R$1.000 disponível para investir em títulos de renda fixa com um vencimento mínimo de 1 ano, aí não é liquidez diária, tá, gente? É um vencimento. Você vai levar o título até o vencimento, automaticamente você vai estar recebendo R$50 na sua conta. Eles não costumam demorar para fazer o pagamento, o depósito. Geralmente é um dia útil, de 1 a 2 dias. Lembrando que você precisa abrir essa conta com o meu código para que você ganhe o valor. E a partir do momento que você tiver a conta aberta e quiser compartilhar o seu código com seus amigos, familiares, alguém para indicar, se a pessoa fizer o mesmo procedimento que você, investir R$1.000 em um título com vencimento no prazo de 1 ano, ela também vai ganhar R$50 e você também. Extraordinário, não é mesmo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!